A gente vai render agora uma polêmica que está sendo o principal assunto das redes sociais. Você deve, passando por essa timeline aí no Instagram, no Facebook ou no Twitter, ter ouvido falar sobre a tal da privatização das praias. Bom, nós vamos explicar o que isso quer dizer na prática, tá? A proposta de emenda constitucional, ou seja, a PEC, que está em tramitação no Senado, propõe a transferência dos terrenos da Marinha, sob domínio da União, para empresas privadas. Esse assunto gerou muita discussão nas redes sociais, o que está sendo chamado de PEC das praias. Ganhou os holofotes depois que a atriz Luana Piovani criticou a posição do jogador Neymar sobre o tema. Vamos fazer o seguinte, vamos para Brasília conversar com o Murilo Fagundes, que vai trazer os detalhes, vai explicar aí os meandros dessa discussão no Congresso e como esse assunto, o Murilo, que aparentemente ia ficar apenas ali no círculo de Brasília, ganhou repercussão de maneira nacional, né? Bom dia para você, meu amigo. Pois é, Darlison, bom dia para você, bom dia a todos, uma ótima semana pós-feriado. Olha só, é importante a gente explicar ponto a ponto do que se trata essa PEC, porque, como você disse, as redes sociais estão em polvorosa, falando sobre aí o andamento dessa proposta de emenda à Constituição, que tem como relator o senador Flávio Bolsonaro. Vamos lá, nós temos um terreno ali na faixa, né, de areia, logo depois da faixa de areia, que se chama terreno de marinha, que não é a faixa em que os banhistas ficam, uma área logo depois ali, onde costumam ficar alguns empreendimentos, costumam ficar alguns comércios. É sobre essa faixa que a PEC está discutindo uma possível privatização ou retirar da União essa propriedade e levar para municípios, para outros gestores, inclusive a iniciativa privada. Então, nós temos duas visões distintas. Uma visão, que é essa compartilhada pelo senador Flávio Bolsonaro e pelos apoiadores da PEC, a de que, aprovada essa PEC, essas faixas, então, elas retirarão os impostos pagos ao governo federal e trarão mais emprego, mais desenvolvimento para essas faixas que, como eu disse, não são faixas de areia em que os banhistas ficam. São faixas que ficam logo depois, 33 metros ali para frente do pico da maré. Aí, o outro lado diz o seguinte, que a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição traria uma brecha para uma possível privatização no futuro. Porque, veja, você não privatiza a faixa de areia, mas você privatiza a faixa logo depois, em que há vários comércios e resorts, hotéis e outras empresas poderiam, então, ocupar essa faixa. Então, existe essa polêmica, esses dois lados. O governo federal, por meio de alguns integrantes do governo Lula, não tem apoiado essa PEC. E vamos pontuar aqui, essa PEC ainda está na fase inicial de discussões no Senado. Na Câmara foi aprovada, mas o Senado ainda precisa de muita discussão e o presidente Rodrigo Pacheco disse que não está disposto a pautar tão rápido. Agora vamos para o outro lado, só para fechar. Luana Piovani, a atriz, veio para as redes sociais criticando o jogador Neymar porque ele é dono de uma incorporadora que promete fazer um Caribe brasileiro na região Nordeste. Então, a atriz Luana Piovani associou o jogador Neymar a essa proposta de emenda à Constituição. A incorporadora veio a público, disse que a proposta de fazer um Caribe brasileiro no Nordeste não fere nenhuma lei e há então essa discussão nas redes sociais associando o jogador Neymar à atriz Luana Piovani. Depois dessa polêmica, os dois ali foram, né, para esse impasse nas redes sociais, virou uma verdadeira treta. A gente vai deixar essa treta para os nossos competentes amigos lá do Fofocalizando, mas ficando aqui na parte política, foi isso que aconteceu. Temos essa discussão no Congresso Nacional, essas duas visões distintas, e a gente precisa acompanhar porque ainda tivemos apenas uma audiência pública. Ainda precisamos saber se essa proposta será aprovada ou rejeitada no Senado Federal. Devolvo para vocês. Agora, esse caso vai dar pano para manga. Ô, Dani Brandi, o que a gente tem visto nos últimos anos é que um assunto, quando gera repercussão nas redes sociais, ele
ganha um outro volume, inclusive em discussões legais como essa do Congresso também, né? Exatamente. Antes, a gente tem, inclusive, a nota que foi divulgada pelo jogador Neymar em relação a esta polêmica que acabou tomando conta das redes sociais desde a última semana. E ela diz o seguinte, ó. Ela fala que recentemente, ó, por outro lado, infelizmente, de forma oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável, a senhora com o nome de Luana Piovani utilizou suas redes sociais para atacar nosso cliente Neymar. É uma nota, na verdade, por parte dos advogados ali do Neymar, tentando associar a sua imagem a um tema polêmico. Atacou sem propósito, criando conjecturas e elucubrações, inclusive com ataques pessoais e reputacionais. Essa foi uma nota de esclarecimento emitida pela equipe de defesa do jogador Neymar. Agora, Murilo, eu queria aproveitar para falar o seguinte: quem defende esse projeto de lei diz que esse texto, que essa PEC, ela vai dar mais segurança jurídica aos proprietários de imóveis ali no local. E aí você até trouxe a informação de que o Neymar é dono de uma incorporadora e que pretende fazer esse caribe. Então, eu queria que, para quem está em casa, você explicasse. Dentro dessa PEC, quais seriam esse conforto que traria para esses empreendedores, esses proprietários? Dani, eu vou te dar um exemplo prático, tá? Vamos lá para Santos, no litoral de São Paulo. Em Santos, por exemplo, a gente tem os donos de imóveis, eles não são donos 100% de seus imóveis, eles são donos de 87% da propriedade e 13% são da União. Então, eles têm de pagar aquele chamado laudêmio, né, que os moradores de Santos vão entender bem. É uma taxa que eles pagam para a União e esse ponto que você me pergunta é exatamente o que essa proposta quer. Quer encerrar esse laudêmio e conferir aquelas pessoas que já estão nas propriedades, nessa faixa que eu disse, a propriedade total dos seus imóveis. Então eu te dou esse exemplo prático como um exemplo de entender o que os defensores da PEC, da chamada PEC das praias ou PEC da privatização das praias, o que eles defendem. Seria exatamente o fim desse laudêmio e a concessão integral desses imóveis aos moradores. Aos imóveis que estão sob posse da União, mas que não há proprietário, aí sim abriria-se esse espaço para repassar para a iniciativa privada, para donos de resorts, donos de hotéis. Mas aquelas áreas em que a União tem, por exemplo, um aeroporto ou já tem um serviço para a população, aquela área ficaria com a União. Então aqui eu trago esse exemplo para a gente deixar um ponto mais claro sobre quem defende a PEC, o que eles defendem. Por exemplo, o fim do chamado laudêmio. É um assunto importante e definitivo que necessita de discussão e de participação popular também. Murilo, obrigado por enquanto pela sua participação, tá, meu amigo? A gente já volta com outro assunto em breve de Brasília.